Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Lembro da professora? Eu sou a professora Cristina e nós vamos trabalhar Geografia hoje. E olha quem veio apresentar o tema da nossa aula. Olha lá, o Pedro e a Laura. Já viram eles na TV? Qualquer dia a professora vai apresentar eles, vai trazer eles aqui para participar nessa aula com vocês. Eles já estão com o seu caderninho prontos para assistir essa aula da professora Cristina. E o tema que eles estão mostrando para nós, olha lá, moradia. É sobre moradia que nós vamos falar. E nós já vimos na aula anterior um pouco sobre a nossa moradia, sobre uma delas, a casa, não é mesmo? Então, a professora disse para vocês aquele dia para vocês fazerem a moradia da casa, né? Nós vimos os passos. E dois alunos lá da escola Ana de Barros, o Arthur e o Felipe, fizeram e filmaram e mandaram para vocês assistirem. Vamos comigo lá assistir o vídeo dos dois alunos? Olha aqui então, viram como eles foram caprichosos no trabalho de casa? Então o Arthur e o Felipe, a professora quer mandar um abraço bem forte para eles e agradecer por eles terem mandado esse vídeo para nós, né? Eles foram muito caprichosos. Vamos com a professora aqui, que a professora vai pegar o videozinho aqui, a casinha para vocês verem. Olha aqui, essa é a casa, a dobradura da casa da professora, né? Olha lá a professora aqui, né, na portinha lá da casa. Espero que todos vocês também tenham feito ela bem caprichadinha, assim como o Felipe e o Arthur, ok? Agora então, já que o nosso assunto de hoje é moradia, a professora vai mostrar para vocês os objetivos desta aula. O que nós queremos saber sobre moradia. Vamos lá na telinha com a professora. Olha o primeiro objetivo, reconhecer a moradia como um lugar de convivência e afeto. Então nós vamos ver que a moradia não é só uma construção, né? Ali moram pessoas, né? Pessoas que convivem juntas. Reconhecer a importância da divisão de tarefas para a boa convivência. Então, já que a família, as pessoas da moradia vivem unidas, todo mundo tem que ajudar, não é mesmo? E vamos falar sobre isso também. Identificar diferentes tipos de moradias. Então, também vamos ver que não existe só a casa, assim como a dobradura que os meninos fizeram, né? E que a professora e vocês também fizeram. Existem vários tipos de moradia, ok? Então, esses três objetivos nós vamos tentar atingir hoje. Agora a professora vai mostrar para vocês uma paisagem. Veja se alguém reconhece essa paisagem. Olha que lugar lindo. O que nós podemos ver nessa paisagem que a professora está mostrando? Claro, o sol, o céu, os campos. Aqui tem um lago, as árvores. Alguém reconhece esse lugar? Tenho certeza que tem alguns alunos que moram lá na zona rural e que já viram esse lugar ou conhecem lugares parecidos. Esse lugar aqui é lá no distrito de Guaragi, um lugar muito bonito, né? A professora vai colocar agora alguns elementos nessa paisagem. Lembra que a professora explicou que as pessoas transformam os lugares? Transformam, né? Nós transformamos os lugares para satisfazer as nossas necessidades. Então, olha o que a professora vai colocar nessa imagem. Um lago com peixes. Os animais, olha lá, ovelha,
o cavalo, o galo, a galinha, os pássaros. A plantação, olha aqui, ó, isso quem faz são as pessoas, né? Que plantam, então as mudinhas lá, o carrinho de mão. E a moradia e o morador, olha lá. Essa imagem aqui agora, ela está pertencendo ao campo ou à cidade? O que você acha? Ao campo, então nós podemos dizer que pode ser uma chácara, um sítio, uma fazenda, não é mesmo? Olha o morador aqui. Mas será que todo mundo tem uma moradia? Será que todo mundo tem um lugarzinho para se abrigar, para ficar lá quentinho, proteger-se do frio, do sol, para ter o lugar da família morar? Infelizmente não, né? Tem pessoas que passam por muitas dificuldades e que vivem nas ruas, né? E isso é muito triste, porque a moradia é um direito de todos. Todo mundo deveria ter um lugarzinho para viver, um lugarzinho para morar, né? Para se proteger. Olha esta moradia que a professora vai colocar aqui, ó. Esta moradia representa uma casa, né? É uma casa, representa a moradia. Olha as criancinhas aqui. Elas são moradores desta casa. Mas nós sabemos então que nem todo mundo tem uma casa para morar, né? Mas toda criança tem direito a ter um lar. Toda criança deveria ter uma casa, mas não só uma casa, uma construção, né? Aquele prédio, aquela construção. Para eu chamar de lar, quando eu falo a palavrinha lar, eu penso em afeto, em carinho, né? Em união. Então, para uma casa, para uma moradia ser considerada como lar, ela precisa ter carinho, né? União, respeito, divisão de tarefas, não é mesmo? Então, quando eu falo em lar, eu penso em felicidade, em convivência, em carinho, em respeito. Agora, para que essa convivência lá na sua casa seja boa, na sua moradia seja boa, todo mundo, cada um faça a sua parte, né? É preciso então, responda lá comigo essa pergunta. E o que você faz para ajudar na sua moradia? Então, para que todo mundo tenha uma boa convivência, cada um deve ajudar naquilo que pode, não é mesmo? Até você que é criancinha aí, tem muitas coisas que você pode fazer para ajudar em casa, né? Não pode só deixar uma única pessoa fazendo as coisas da casa. Assim, se você ajudar, vai sobrar mais tempo para o lazer, né? Para a diversão, para a reunião da família, não é mesmo? Vamos ver lá, o que será que você pode ajudar em casa? Primeiro, organizar o seu material escolar, organizar os brinquedos. Você pode tratar os bichinhos de estimação, não pode trocar a água da comidinha. Você também pode enxugar uma louça, varrer a casa. Nossa, não são coisas difíceis, né? E você pode ajudar. Então, não deixa só para uma pessoa fazer tudo lá. Faça a sua parte, ajudando, né? Porque cada um fazendo a sua parte, todo mundo vai ter mais tempo para conviver, né? Para se divertir, para se distrair juntos. Garanto que vai ser muito melhor, não é mesmo? Então, vamos lá, cada um fazer a sua parte. Agora, olha este lugar que a professora trouxe aqui. É de um outro distrito. Ah, tenho certeza que tem criancinhas que moram lá perto e que estão assistindo a aula de geografia de hoje. Esta imagem aqui, esta paisagem, é lá do distrito de Itaiacoca, isso mesmo. Vamos ver o que nós podemos observar. Primeiro, uma moradia aqui, outra moradia ali, uma moradia lá longe, né? Muitas árvores, olha que lindo, né? Uma grama. Estão vendo que não tem nem grade nem cerca aqui, olha, né? Porque parece um lugar bem tranquilo, né? Então, nos distritos, no campo, os lugares são mais tranquilos, né? Agora a professora vai colocar uma outra paisagem. Antes, você observe lá, olha aqui. Tem um poste, quer dizer que tem energia elétrica, e tem uma rua, né?
E agora esta paisagem aqui, esta fotografia de onde é? Do campo ou da cidade? Claro que é da cidade, né? Nós vemos que tem muitas moradias, muitas construções. Observe aqui, ó, uma descida asfaltada. Lá tem uma rua de terra ainda, né? Olha dos ladinhos aqui, ó, tem muitos tipos de moradias. Tem sobrados, tem casa de madeira, tem casa de alvenaria. E olha lá, ó, subindo aqui tem muita moradia diferente. E no alto nós vemos edifícios, prédios, não é mesmo? Ponta Grossa tem muitos prédios, muitos edifícios agora. Olha a energia elétrica aqui também. Então, comparando essas duas imagens, esta daqui e esta, elas têm coisas parecidas como as moradias, não tem? Aqui também tem árvores, ó. São menos árvores, mas também tem. E também tem muitas coisas diferentes. Olha, aqui tem muita construção, né? E menos árvores, tem asfalto, né? E na anterior, nós vemos muitas árvores, né? Um lugar cheio de árvores, um lugar mais tranquilo, não estamos vendo veículos. Então, as duas paisagens são diferentes, mas nas duas tem moradias, que é o nosso assunto de hoje, não é mesmo? O campo e a cidade, então. O campo e a cidade. Agora, fique de olho aqui e venha ver os diferentes tipos de moradias que a professora trouxe aqui. Vem comigo aqui para a mesa. Olha, a professora trouxe diferentes tipos de moradia. Olha quantos tipos diferentes de moradia. A primeira moradia aqui é a tenda ou a barraca, né? Ela é usada em diferentes situações, mas também é um tipo de moradia, como por exemplo, o povo cigano mora em tendas, feitas de lona, né? Outra moradia aqui, os prédios, edifícios, né? Que são o quê? Ele tem vários andares, né? Então, um único edifício, um único prédio pode abrigar muitas famílias, né? Pode abrigar muitas famílias. Cada andar tem várias residências, né? Então, num único prédio, pode ter várias famílias morando. E ele ocupa um espaço menor, um único terreno, várias pessoas podem morar nele, tá? Essa outra moradia aqui é a casa em alvenaria, né? Feita em tijolos, que muita gente mora em casa de alvenaria. Temos mais uma moradia aqui, olha. A casa de madeira. Muita gente mora em casa de madeira, né? Olha a outra moradia aqui, a oca. O que é uma oca? A oca é uma moradia que os povos indígenas usam, né? Ela é coberta de palha normalmente, né? Outra moradia aqui é o iglu. O iglu, ela é uma construção feita de gelo e fica em lugares muito frios, né? Lugares muito gelados. E quem mora no iglu são os esquimós. Olha um outro tipo de moradia aqui, o sobrado. O sobrado ele tem 2 andares, né? Então tem a parte de baixo e a parte de cima numa única residência, numa única moradia. Então parte da casa fica embaixo e parte da casa fica em cima. Esse é o tipo de sobrado. Este daqui foi feito de madeira, mas tem alvenaria também. Esta outra moradia aqui é a palafita. Olha, a palafita é uma construção que fica alta, tá vendo? Por que fica alta? Porque ela fica próximo aos rios, né? Fica próximo aos rios, aos lagos. E quando dá enchente, para não entrar água dentro da moradia, eles colocam essa estaca, né? Esses pilares de madeira muito alto. Então ela fica próximo a regiões que podem ser alagadas. E aqui o nosso último tipo de moradia é o castelo. Normalmente a gente vê em histórias o castelo sendo moradia dos nobres, né? Do rei, da rainha. Mas também outras pessoas podem morar nele. Nós já vamos ver que aqui em Ponta Grossa nós também temos castelo. Então, vocês viram então
Quantos tipos de moradia nós temos? Aqui tem alguns deles, mas além desses tem outros tipos ainda, né? E a professora vai mostrar algumas imagens para vocês daqui a pouquinho. Agora, essas moradias aqui, elas são feitas de diferentes materiais, não são? Claro que são. Nós vimos que o sobrado aqui está em madeira, esta casa está em madeira, esta daqui já está em alvenaria, quer dizer, usou tijolos, né? O edifício também pode ser usado tijolos ou blocos de concreto. A tenda usou a lona. Então, a professora trouxe alguns materiais aqui para você ver. Olha, esse primeiro material é o quê? O tijolo, né? Tijolo. Então, ele é usado para fazer moradias também. Então, esse é um dos tipos de material. Esse outro aqui é a madeira. A madeira também pode ser usada para a construção de moradias. E esse outro aqui, que foi construída a tenda, né? É a lona. Também pode ser usada para a construção de algumas moradias, né? Muita gente mora em casas de lona, né? Então, nós vimos aqui, ó, 3 materiais. Além desses materiais, a professora vai mostrar alguns outros para você. Olha comigo aqui na TV, então. Olha, materiais usados para construção, para a construção das moradias. A madeira. Quem aí mora em casa de madeira? Então, tem muita gente que mora em casa de madeira. Os tijolos. Muita gente também mora em casa de alvenaria, né, que nós chamamos, que é construída com tijolos. A palha, que nós vimos lá, que é a oca, muito usada pelo povo indígena, né, é construída de palha, coberta de palha, né, é uma construção coberta de palha. O gelo, que é usado lá na construção dos esquimós, né, nos lugares bem frios, né, para construir o iglu. A lona, usada para fazer barracas ou tendas, né? Este daqui são os blocos de concreto, muito usados hoje em dia. A gente vê muita moradia feita de bloco de concreto, né? Muito também edifício feito com bloco de concreto. E aqui estão os containers. Esses containers, eles são usados para transporte de mercadoria, mas alguém teve a ideia de usá-lo também para fazer uma moradia, né? E você vai ver nas fotos que a professora vai mostrar que tem muitas moradias diferentes e bonitas feitas com containers, né? Que são de ferro. Então aqui tem, olha, diferentes materiais usados para fazer as moradias no mundo inteiro. Agora, olha as fotos que a professora vai mostrar para você. Casa de madeira. Eu falei que muita criancinha aí mora em casa de madeira. Olha algumas que tem aqui, ó. Esta é uma casa em madeira e esta também é outra casa em madeira. Casa em alvenaria, que usa os tijolos. Olha, esta é uma casa em alvenaria e esta também é uma casa em alvenaria. Sobrado, que é aquela que tem mais de um pavimento, né? Uma única residência, mas ela é feita em mais andares, né? Normalmente em 2 andares a gente vê um sobrado. Olha lá o sobrado, andar de baixo e andar de cima. Normalmente embaixo fica a sala, a cozinha, né? O banheiro, em cima ficam os quartos, normalmente. Olha outro sobrado aqui. Edifício, prédio, que é aquela construção que abriga muitas famílias, que tem os apartamentos, né? Tem muita criança das nossas escolas que moram nos apartamentos. Olha um edifício que fica aqui no centro da nossa cidade. Outro edifício, mais um edifício. Então, em cada parte do edifício, do prédio, mora uma família, ou às vezes mora mais de uma família, né? Tem várias moradias e ela ocupa pouco terreno, então de um único terreno é feita uma moradia alta, com vários andares, para abrigar várias famílias.
construção com containers, que a professora falou lá, aquele que usa para transporte de mercadoria. Olha que linda, né, essa moradia também. Mais uma feita com containers. Então, essas moradias aqui são modernas, né? Antigamente não usava-se esse material para residência, só para transportar mercadoria. Casa de palha, a oca, lá usada pelo povo indígena, né? Então, é uma estrutura coberta de palha, chamada oca. A casa de gelo, iglu, que fica naqueles lugares bem frios, né? Então, a casinha feita, a moradia, né, feita de gelo e usada pelo povo chamado de esquimó. As palafitas. Olha as palafitas que a professora mostrou uma ali. Então, são construções altas, olha, com pilares de madeira e que ficam perto de regiões que podem ser alagadas com a chuva. Quando os rios sobem, né, essa água, para não entrar dentro das casas, das moradias, eles colocam esses pilares de madeira aqui. Fica bem alto, né? Então, eles estão protegidos. As palafitas. Barraca ou tenda, que tem várias utilidades e também é usada para moradia. Normalmente feita com lona, né? E que o povo cigano usa muito, porque eles mudam muito de lugar, né? Então, mudam muito de moradia, de lugar de morar. Então, eles usam as barracas porque é fácil de montar. A casa de pau a pique. Olha a casa de pau a pique. Olha como que ela é feita. Então, as madeiras e bambus são amarrados e depois preenchidos com barro. Olha aqui, ó, formando, olha o senhor aqui, formando a parede da casa, né? Então, essa é a casa de pau a pique. Então, são amarrações de madeira e bambu preenchidas com barro. O castelo, esse castelo que eu vou mostrar para vocês é aqui do nosso município de Ponta Grossa, acredita? Então, olha aqui, esse castelo aqui fica no bairro Caracará, é o Castelo Florença, e a professora quer dizer um obrigado lá para o pessoal do Castelo Florença, que permitiu que eu usasse a foto deles aqui. Este castelo é usado para eventos, para festas, para lazer. Esse castelo aqui também é aqui do nosso município e fica lá no bairro de Uvaranas. E a professora também quer dizer um obrigado lá para o proprietário que deixou a professora usar essas fotos e mandou essas fotos para nós, né? Olha que lindo também. Este castelo é usado para moradia e o anterior é usado para eventos. Então, não são só nobres, reis e rainhas, né, que moram em castelos. Qualquer pessoa pode morar em um castelo. Agora, olha essas duas imagens que a professora está colocando aqui. Para nós compararmos, né, que as moradias existem tanto no campo quanto na cidade, né? No campo, as moradias ficam mais longe umas das outras, né? E elas são lugares mais tranquilos, que não precisam de tanta segurança assim. Você está vendo que não tem aqui, ó, né? Não tem uma grade, não tem um muro, né? Aqui na cidade tem muitos tipos de moradia, né? E nós vemos uma moradia pertinho da outra. E também nós podemos ver que tem umas que são casas, outras que são sobrados, nós temos os edifícios, os prédios, né? Então, tem diferentes tipos de moradia. Então, aqui nessas duas imagens, você pode comparar que elas mostram lugares diferentes, que os dois têm moradias, né? Mas que na cidade tem muito mais moradia do que no campo. No campo as moradias são mais afastadas. Agora essa é a nossa tarefinha e você também vai fazer lá. Olha aqui, tem um quadro de palavras e tem as figuras aqui, as imagens das moradias. E você vai colocar o nome da moradia, encontrar ele aqui e colocar na linha o nome. Por exemplo, iglu está aqui, ó, é a moradia de gelo. Então, você vai escrever iglu. Escreve aqui e já arrisca lá que já fez, ok? Então, você vai nominar cada moradia com o nome certo que está aqui dentro do banco de palavras.
Vamos então ver os nossos objetivos. Olha lá. Reconhecer a moradia como um lugar de convivência e afeto. Nós vimos que a moradia não é só uma construção, né? Um prédio, um apartamento, uma casa, um sobrado. Ela é um lugar onde as pessoas convivem, né? Um lugar que tem que ter respeito, carinho, né? Afeto e união. Reconhecer a importância da divisão de tarefas para a boa convivência. Nós vimos também que se as pessoas ajudarem umas às outras dentro da sua moradia, né, vai sobrar mais tempo para a família conviver, né, para todos terem lazer juntos e que, assim como nós temos o direito a ter uma moradia, nós temos o dever de ajudar também. Mesmo você que é criança, precisa ajudar em casa, tá? Identificar diferentes tipos de moradias. Nós vimos então que não existe só a casa de moradia, que tem muitos tipos, né? Tem pessoas que moram em apartamento, outras moram em tendas, barracas, outras moram em sobrados, casas em alvenaria, né? Então tem diferentes tipos de moradia, ok? Atingimos os nossos objetivos então? Atingimos, né? Então eu espero que todos fiquem bem, tá? Um abraço para todos e todo mundo fazendo todas as atividades com muito capricho, as da escola e as da TV também, ok? Até a próxima aula, então. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e hoje vou trabalhar com vocês Ciências da Natureza. Eu quero agradecer aos alunos que estão assistindo ao programa e quero convidar vocês para vocês chamarem quem está em casa para assistirmos juntos a nossa aula. Vamos ver quais são os materiais que nós vamos precisar? Então, nós vamos precisar do caderno e um lápis. Então, lá no caderno, vocês vão colocar a data de hoje e vão escrever Ciências da Natureza. A professora vai ajudar vocês para vocês estarem escrevendo bem bonita essa palavra. C, I, E, acento circunflexo, N, C, I, A, S, ciências, espaço, D, A, da, espaço, N, A, T, U, R, E, Z, A, natureza. Então, ciências da natureza. Então, deixem do ladinho o caderno que depois nós vamos fazer o registro da nossa aula. E agora, vamos lembrar as 3 palavras importantes para vocês serem os novos cientistas? Muito bem. Com a investigação e as experiências, nós vamos adquirindo os novos conhecimentos. E falando em conhecimentos, vocês lembram o que a professora falou na aula passada? A professora falou sobre o coronavírus, né? As formas de transmissão e as formas de prevenção. Vamos lembrar? Então, a professora falou, né, que a transmissão ocorre através do espirro, da tosse, né, do catarro, das gotículas de saliva, do contato físico com a pessoa contaminada e do contato com os objetos contaminados. E também a professora falou das formas de prevenção, que nós devemos lavar as mãos com frequência, usar água e sabão e álcool em gel, né, ou álcool em gel,
manter a distância segura entre as pessoas, usar a máscara, não tocar no nariz e na boca com o braço, sempre que for tossir, cobrir, né, o nariz e a boca com o braço dobrado, ou usar um lenço, né, ao tossir. Não tocar, né, no nariz e na boca, manter os ambientes ventilados e não compartilhar os objetos pessoais. Então, a professora mostrou para vocês, né, como que nós devemos fazer algumas medidas de prevenção. Usar a máscara corretamente, lavar as mãos com frequência, né, manter o distanciamento, né, entre as pessoas e usar o álcool em gel, né? Quando não tem a possibilidade de estar lavando a mão com água e sabão, usar o álcool em gel. Muito bem. Então vamos ver agora qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos identificar os hábitos de higiene necessários para a manutenção da saúde. E para alcançarmos esse objetivo, a professora preparou uma pergunta. Vamos ver? Quais hábitos de higiene você considera importante para o seu dia a dia? Pense lá. Pergunta para quem está do seu ladinho. Vamos ver quais foram as hipóteses? Então, são importantes os hábitos de higiene. Tomar banho. O que mais? Lavar as mãos. Escovar os dentes. E limpar a casa. Muito bem. Então, vamos agora prestar atenção nessa palavra que a professora vai mostrar para vocês. Higiene. Vamos contar quantas letras tem essa palavra? Vamos ver lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, higiene. Então, vocês sabem o que significa essa palavra? Higiene. Então, higiene é o conjunto de medidas que tomamos para eliminar a sujeira e evitar a contaminação e o desenvolvimento de doenças infecciosas. Falando então em higiene, nós podemos falar que a higiene corporal é as medidas que nós tomamos para eliminar, né, as impurezas, as sujeiras do nosso corpo para evitar doenças. E vocês lembram que elas são causadas por micro-organismos tão pequenos que nós não podemos ver, mas nós sabemos que existem, né? E elas causam doenças, podem causar, né, provocar doenças infecciosas. Então, nós precisamos, né, então, ter essas medidas de higiene para prevenir as doenças. Também nós temos que lembrar que nós temos que fazer a higiene coletiva, né, que também é uma higiene dos ambientes e também ele vai estar fazendo parte de um bem comum, para evitar também doenças. Então, a professora vai mostrar para vocês umas medidas que nós podemos estar tomando em casa na higiene pessoal. Vamos observar lá qual que é a medida que nós podemos estar fazendo? O que vocês estão vendo nessa imagem? Isso mesmo, nós precisamos tomar banho. E para tomar banho, nós vamos precisar, né? O que nós precisamos para tomar banho?
o shampoo, nós precisamos, né, da água e, né, o sabonete. Então, tomar banho nós precisamos todos os dias. Então, o banho, ele vai eliminar as impurezas, as sujeiras do nosso corpo, evitando as doenças. Vamos ver o próximo? E essa imagem, o que ela está nos mostrando? Isso mesmo, escovar os dentes. E o que nós vamos precisar para escovar os dentes? Precisamos da escova de dente, do creme dental e também do fio dental. Então, precisamos escovar os dentes antes de dormir, né? Após levantar e após cada refeição. Então, além de nós mantermos os dentes limpinhos, nós vamos evitar a cárie, o tártaro, a gengivite e o mau hálito. Muito bem. O próximo, qual imagem? Qual medida? O que o menino está fazendo? Precisamos cortar as unhas. E para cortar as unhas, o que nós vamos precisar? Isso mesmo, do cortador de unha. Então, nós precisamos manter as unhas sempre limpas, porque a sujeira, ela vai ficar embaixo das unhas. E quando nós, né, colocamos a mão na boca, né, a sujeira ou, né, o micro-organismo vai entrar e vai provocar a doença. Vamos ver o próximo. E aqui, o que será que essas crianças estão fazendo? Precisamos usar roupas limpas. E as roupas limpas, como que nós vamos, o que nós vamos precisar? Então, precisa lavar as roupas, né? Com sabão em pó, né? Quem não tem o sabão em pó pode usar o sabão. Então, nós precisamos trocar de roupas sempre, né, que tomar banho ou quando a roupa estiver suja. Então, a roupa, ela pode, né, estar com o micro-organismo, com a sujeira e pode transmitir para o colega ou para os familiares. E principalmente crianças, não podemos esquecer de trocar as meias, a calcinha e a cueca. Esse nós precisamos trocar todo dia. E vamos ver o próximo? Lavar as mãos, né? Então, lavar as mãos. E o que nós vamos precisar para lavar as mãos? Água, né? Um sabonete ou sabão, né? E uma toalhinha para secar. Então, a professora tem falado muito, né, em lavar as mãos. Se pensarmos, é um ato muito simples. Mas com esse ato, nós podemos evitar muitas doenças e, principalmente, salvar vidas. Então, nós estamos passando pela pandemia, onde uma prevenção é lavar corretamente as mãos. Então, vamos retomar com a professora quais foram essas medidas? Então, a professora falou para vocês, né? Tomar banho, precisamos escovar os dentes, precisamos cortar as unhas. Que mais que nós precisamos? Usar as roupas limpas e lavar as mãos. Então, vimos, né, a higiene corporal. E a professora falou que nós precisamos também cuidar da higiene do ambiente. Se nós pensarmos, né,
que nós precisamos também cuidar dos objetos, né? Não tocar, como nós estamos falando, né, também da pandemia, não podemos tocar nos objetos contaminados. Então, para eles não ficarem contaminados, nós também precisamos fazer a higiene. E uma das preocupações da limpeza dos ambientes é a água parada. A água parada, ela vai provocar, né, uma doença. Vocês sabem qual doença que pode provocar? Se nós deixarmos a água parada? Isso mesmo, a dengue. Então, a dengue, ela pode causar na pessoa febre, dores de cabeça, dores no corpo, enjoos, entre outros sintomas. E ele é transmitido pelo mosquito da dengue, que, né, é o Aedes aegypti. Então, esse mosquito, ele, né, vai lá na água parada, vai colocar os seus ovos e vai acontecer a reprodução. E ele adora essa época, ele adora a época do verão, que é onde tem uma quantidade enorme de chuvas e uma quantidade alta na temperatura. Então, é o ambiente que ele mais se reproduz. E nós precisamos ficar atentos na limpeza dos ambientes. Então, vamos ver agora quais são os cuidados que nós devemos de tomar para evitar a transmissão do mosquito da dengue e também a transmissão da dengue. E vocês sabem como que acontece essa transmissão? É através da picada do mosquito infectado. Então, ele vai, né, transmitir através da picada. Então, nós precisamos eliminar esses mosquitos. E vamos ver como que nós podemos fazer isso? Então, nós podemos, né, os cuidados que nós vamos ter. Então, nós precisamos deixar a caixa d'água sempre limpa e fechada, né? Os ambientes que têm água precisam estar tampados. Nós precisamos também trocar a água do aquário, limpar os ralos, as calhas, os vasos, né, onde nós colocamos as flores. Nós precisamos sempre trocar as águas, não podemos deixar a água muito tempo, que vai ficar a água ali parada. E todos os objetos que possam acumular água, nós precisamos retirar essa água. O balde virado para baixo, os pneus, né? Tudo que pode estar acumulando água, nós precisamos tirar a água, né? Para evitar que o mosquito possa ir lá e colocar os seus ovos. E agora a professora vai mostrar para vocês algumas medidas que nós podemos estar fazendo em nossas casas. Então, vocês vão prestar bem atenção e depois vocês vão conscientizar o papai e a mamãe para ajudar vocês, né, para fazer essas medidas aí na casa de vocês. Vamos ver lá quais são as medidas? Então, a primeira medida que a professora vai mostrar para vocês, só a professora arrumar aqui um pouquinho. Primeira medida é como pratinho de flor. Então, muitas casas, né, tem um vasinho de flor em casa. E se eu molhar essa plantinha, vai ficar a água acumulada aqui no pratinho. E esse é um foco onde o mosquito pode colocar os ovos e reproduzir, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de areia. A professora não
não tem uma pazinha de lidar no jardim, mas a professora pegou uma colher mesmo. Então, isso que vocês vão ter na casa de vocês. Se vocês tiverem uma pazinha de jardim, você dá uma colher mesmo. Eu vou pegar areia, né, e vou colocar no meu vasinho. Então, eu vou colocar todo o vasinho. Assim, se ficar a água que sobrar da flor, ficar no vasinho, no pratinho, o mosquito não vai poder colocar os ovos, porque a areia vai ficar úmida. E daí a água não vai ter água parada. E não vai também estragar a florzinha, porque daí vai ficar sempre úmido, ó, né, quando molhar. Então, isso nós podemos estar fazendo aí nas nossas casas, ó, na casa de vocês. Vou colocar areia, né, não precisa colocar muito, só um pouquinho, que cubra todo o fundo. E quando eu molhar, a água não vai ficar parada. E aqui nós eliminamos um foco, né, que o mosquito pode fazer a sua reprodução. Então, fizemos lá a primeira medida, que era a nossa plantinha. Agora vamos ver a segunda medida? Agora é o pratinho, o potinho, onde nós colocamos água para os animais. Então, esse potinho, eu trouxe esse, ou a gente pode também usar o que nós temos em casa, né? Às vezes eu tenho um potinho de sorvete, um potinho de margarina, que eu coloco água para o meu animalzinho. Então, eu preciso lavar 2 vezes na semana para, né, não ficar a água parada. Então, eu só vou precisar da esponja e do sabão e vou passar bem em volta, né, ó, da parte lateral, né, embaixo. Vou lavar bem direitinho e daí não vai ficar a água parada. Eu vou enxaguar e vou trocar. Assim, né, fazendo isso 2 vezes na semana, eu elimino um foco também, que o mosquito pode fazer sua reprodução, tá? Então, isso aqui vocês conseguem fazer em casa. E o próximo, né, vamos ver qual é? Garrafas ou objetos que podem acumular água. Então, eu vou lá, né, olhar o meu jardim e eu encontro no meu jardim, né, objetos que estão lá jogados, que eles não deveriam estar no meu jardim. Então, observem lá. Eu posso ter lá no meu jardim, né, um pratinho lá jogado, um pratinho de isopor jogado, uma garrafa, né, ou num terreno baldio, ou, né, no ambiente que você tem lá aberto na casa de vocês. Ó, tampinhas, sacola plástica. Então, todos esses objetos podem ser um lugar onde o mosquito pode colocar os ovos. Então, ó, uma tampinha dessa é suficiente para o mosquito colocar os ovos aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu vou, todos os objetos, né, tampar, não posso deixar nada aberto. As garrafas, eu vou deixar sempre, se ela não tem tampa, né, com a boca virada para baixo. E o certo, né, o ideal é você colocar, né, num saco plástico. Ó, não tenho, professora, eu tenho uma sacolinha, pode ser essa sacolinha mesmo, né? Fazer lá a separação, o que é reciclado, colocar no reciclado, o que não é, né, descartar no lugar certinho. E assim, né, fechar bem direitinho e descartar corretamente. Então, eliminamos aqui mais um foco. Então, não podemos deixar nada, né, que possa acumular água da chuva. Então, ele não pode estar num ambiente aberto.
né? Então, se eu fechei lá direitinho o potinho, guardei que depois eu vou utilizar, né? Então, não tem como, né, a água ficar acumulada. E se eu não vou utilizar, vou descartar de uma forma correta, né? Então, esse foi o próximo, né, foco que nós vamos eliminar. E vamos agora, crianças, retomar a nossa pergunta inicial. Quais hábitos de higiene você considera importante para o seu dia a dia? Vamos ver as hipóteses que foram citadas? Tomar banho. Muito bem, nós precisamos tomar banho todos os dias para eliminar a sujeira do nosso corpo. Nós precisamos lavar as mãos. Isso mesmo, lavar as mãos, né, com frequência para eliminar, né, toda a sujeira ou micro-organismo que está na nossa mão. E também escovar os dentes para manter eles limpinhos e evitar a cárie e o mau hálito. E limpar a casa. Limpando a casa, nós vamos estar eliminando, né, a água acumulada e assim nós evitamos a dengue, né, que é uma das doenças e outras doenças também nós vamos estar eliminando. E vamos ver agora se nós conseguimos alcançar o objetivo da nossa aula. Identificar os hábitos de higiene necessários para a manutenção da saúde. Conseguimos identificar? A professora mostrou, né, algumas medidas que nós devemos de tomar, né, alguns hábitos que nós devemos de praticar, né, diariamente. Assim nós vamos ter a manutenção da saúde. E agora, a professora quer que vocês peguem o caderno para nós fazermos o registro da nossa aula. E vocês vão fazer agora lá no caderno de vocês algum desses itens que a professora colocou ali, mostrou para vocês, sobre a higiene. Vamos ver lá? Então, vocês vão escrever a palavrinha higiene. Isso. E vão fazer um desenho da qual medida de higiene que vocês querem registrar lá, que a professora mostrou aqui na aula, tá? Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula, né? Se cuidem, então registrem lá bem bonitinho, né? Qual medidas que vocês querem desenhar lá no caderno de vocês. Se cuidem, não percam o programa Vem Aprender e eu espero vocês na próxima aula de Ciências da Natureza. Beijinhos e até mais, crianças! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Ah, eu estou! Na aula anterior, estudamos sobre as diferenças e que somos únicos e importantes na sociedade. Na aula de hoje, o nosso tema será a vida, o nós e a diversidade. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Refletir sobre as diversas constituições de vida na Terra, compreender a importância do nós, compreender a diversidade cultural como fator enriquecedor da vivência humana. E a nossa aula já vai começar com uma história. Ouçam com bastante atenção. Ela se chama De Todas as Cores e foi escrita por Ni Ribeiro. Vamos ouvir então? Olha, essa história é do Juvenal. Juvenal cuidava desse lindo jardim.
vejam que legal! Ele separava e fazia todos em canteiros bem lindos. O primeiro canteiro das margaridas, o segundo dos girassóis, o terceiro das tulipas, o quarto canteiro das hortênsias e o último canteiro das petúnias roxas. Cada um ficava no seu cantinho. Quando o Juvenal saía, tchau, Juvenal, aparecia muitos bichinhos, borboletinhas e pousavam nas florzinhas. Abelhinhas atraídas pelo néctar. Olha, beija-flor beijando as flores. Que lindo! Ah, mas essas florzinhas ficavam se provocando uma com as outras, sabiam disso? É! Ah, o girassol ficava falando lá para Margarida, como você é pequenininha e branquelinha, e ficavam umas com as outras discutindo. Às vezes a Margarida falava para Tulipa, como você é meio uma flor snob, olha só, ai, 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 essas florzinhas. E aí as tulipas vermelhas olhavam lá para os girassóis amarelos e falavam, que flor esquisita. E assim por diante, toda essa confusão nesse jardim do seu Juvenal. Ah, mas lembram dos bichinhos que eu falei que ficavam voando? Eles faziam a maior festa aqui nesse canteiro e voavam para cá, voavam para lá, voavam para cá. E certo dia, sabe o que aconteceu aqui nesse jardim? Opa, aqui tá caindo, deixa eu pôr aqui. Ai. Sabe o que aconteceu? Ai, ai, ai. Uma margarida nasceu no canteiro do girassol. Ai, ai. E um girassol nasceu no canteiro da Margarida. Elas começaram a ficar meio estranhas entre elas. O que você está fazendo aqui? Nossa, você não devia estar aqui. Vai embora. E de repente, olha o que começou a acontecer nesse jardim. Olha, a petúnia nasceu lá no canteiro da hortênsia. A tulipa, mais uma tulipa nasceu no canteiro aqui, olha só, da petúnia. A hortência nasceu lá no canteirinho das tulipas e começou a ficar tudo misturado. Ai, elas não estavam gostando muito disso, porque cada uma ficava no seu cantinho. Aí, sabe quem que voltou do seu passeio? O dono do jardim, o seu Juvenal, e olhou, deu uma olhadinha e falou, nossa, mas que bagunça, o que será que aconteceu aqui? Ai, eu vou começar a arrumar isso, vou começar a tirar e colocar cada um no seu lugar. Opa, mas espera aí, sabe que eu tô gostando dessa ideia? Tudo colorido. Acho que eu vou deixar assim. E a partir daquele dia, ele foi plantando tudo misturado. Ó, foi ficando cada vez mais colorido. Aquele jardim, tudo misturado. Olha só
que legal que ficou! E quanto mais ele misturava, mais bichinhos apareciam, passarinhos, beija-flores, naquele jardim. E vocês devem estar me perguntando, as flores, elas brigavam entre elas, lembram? Como é que elas estavam aceitando tudo isso? Ah, deixa eu contar para vocês. No começo, elas estranharam um pouquinho. Aí, de repente, elas começaram a aprender a conviver juntas, a respeitar uma outra, a entender que cada um tem sua beleza, seu perfume e que ninguém é melhor que ninguém. E perceberam que no jardim do seu Juvenal havia espaço e lugar para todas as cores e que ele, o Juvenal, cuidava de todas elas com carinho. E as pessoas que passavam em frente a seu jardim se encantavam com tanto colorido, com tanto perfume. E o seu Juvenal, cada dia mais orgulhoso de seu jardim. E, piririm, piririm, a história chegou ao fim. Ah, que legal! Gostaram da história, crianças? Aposto que sim. O que será que aprendemos com ela? No começo, as flores não gostavam de se misturar. Ficavam cada uma no seu canto, sempre desvalorizando umas às outras, como se fossem inimigas. No final, perceberam que a diversidade de espécies tornava o jardim mais colorido, alegre e bonito. Mas será que essa situação ruim que aconteceu lá no comecinho da história acontece também com os seres humanos? Ah, infelizmente sim. Muitas vezes, as pessoas acabam se afastando uma das outras por causa dessas diferenças, não valorizando a riqueza da diversidade de vida na Terra. Mas podemos imaginar que esse jardim é o nosso mundo. Olha só. E as flores somos nós. Eu e você. E todas as outras formas de vida que existem, onde ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu perfume, cada um tem o seu valor. E quanto mais diversidade tiver, mais bonito sempre vai ficar. Mas diversidade, vocês sabem o que é diversidade? Pensa aí um pouquinho. Pensaram? Diversidade é a variedade, é diferença. Como podemos observar aqui no jardim, por exemplo, com todas essas flores. Ou nas imagens que estão aparecendo ali na tela de vocês. A diversidade está em todas as formas de vida na Terra. Nos seres humanos, nas plantas, nos frutos, nos animais. Observem as pessoas que coloquei no globo. Olhem quanta diversidade existe, cada um com seu jeito, sua característica. E todos nós, seres humanos, temos as nossas próprias características que nos tornam únicos e especiais, como podemos ver na telinha. Olhem lá, ó, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, o tamanho das pessoas, enfim, muitas outras coisas. E existem também diferenças no modo de como as pessoas se relacionam, como elas convivem. Observem ali na tela, brincando. Olhem só,
há diferenças de convivência no que gostam de fazer, no que gostam de se divertir, de comer. Lembram? Conversamos bastante sobre isso na aula passada, sobre as coisas que a gente gosta e que o outro gosta, certo? E quando enxergamos todas essas diferenças, estamos reconhecendo que cada ser ou grupo social é singular, ou seja, o outro é diferente de nós. Mas isso não nos torna melhores ou piores do que os outros. O reconhecimento da diferença é o primeiro passo para o exercício do respeito, pois se você quer que a sua individualidade seja respeitada, é necessário que antes você respeite a individualidade do outro. Isso se chama empatia. Você lembra? Você sabe o que significa empatia? Vamos pensar, olha só ali na tela, que bonito! Empatia é se colocar no lugar do outro, é saber que não devemos machucar, prejudicar ou implicar com alguém só porque essa pessoa ou as outras pessoas não são como a gente. E não fazer para o outro aquilo que não gostaríamos que fizessem com a gente. E agora, para deixar mais gostoso, para que vocês entendam melhor toda essa beleza, eu vou chamar aqui a professora Milene para ajudar a cantar uma música. O nome dessa música é Você Vai Gostar de Mim, da artista Xuxa, que fala sobre o que estamos estudando hoje. Se você souber, canta junto com a gente. Quem não sabe, presta bastante atenção na letra, nas imagens que irão aparecer e vão ver o quão belo, o quão rico, o quão lindo somos todos nós, essa diversidade. Vamos lá, professora Milene? Ela já está chegando. Olá! Olá, pessoal! Vamos cantar, professora Milene? Vamos lá! E quem não sabe vai ficar só olhando? Não, né? Vai acompanhar também, né? Vai aparecer a letra ali na tela também. Feito? Sim, feito. Então vamos lá! Vamos lá! Eu sou diferente de você e você vai gostar de mim. Vamos lá? Tem gente Que é loirinha pra valer, tem gente que tem cabelo de cachinho, tem gente que parece que só faz crescer, tem gente que é chamada de baixinho. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Eu sou diferente de você e mesmo assim você vai gostar de mim. Tem gente que não pode ver você, tem gente que tem olho puxadinho, tem gente que usa as mãos pra se mover e tem que mover mundos por mim. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Eu sou diferente de você e mesmo assim você vai gostar de mim. Tem gente tão fina que nem se vê, tem sempre um que é o mais gordinho, tem gente com degraus pra vencer que só depende de um empurrãozinho. Tem gente que vai te surpreender, parece que a alegria não tem fim. Tem gente com encanto pra viver, é gente com pó de pirim-pim-pim. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim.
Eu sou diferente de você e mesmo assim você vai gostar de mim. Você vai gostar de mim. Você vai gostar de mim. Ai, que lindo, professora Milene, que gostoso essa diferença que faz a beleza nesse mundo. Respeitem cada um, cada diferença, que aí o mundo se torna muito melhor e mais colorido. Isso aí. Muito obrigada, professora Milene. Tchau, Tchau. Ai, que joia! Ótimo! Aposto que cantaram bonito. Parabéns para todos nós que aprendemos que o respeito e a empatia são muito importantes para a vida na Terra. Todas essas diferenças nos tornam muito melhores do que se fôssemos todos iguaizinhos. Imagina que chato seria, não é mesmo? Então, nunca se esqueçam, todos somos diferentes. A diferença nos torna únicos. Todos somos importantes e devemos respeitar sempre todas as pessoas. E agora, vamos dar uma olhadinha na tarefa de casa? Olha lá. Sua tarefa será a seguinte. Primeiro ano, você vai identificar o que devemos guardar dentro do potinho. Olhem só, do lado tem os corações, certo? Dentro está escrito várias coisas do respeito à vida e à diversidade. Você vai colocar o que devemos guardar. Será que devemos guardar raiva? Claro que não, né? Então essa fica de fora. Empatia, respeito, amor ao próximo. Ah, sim! Então você vai recortar, pintar bem bonito e colar dentro do potinho, deixando de fora tudo aquilo o que não tem nada a ver com o respeito, a vida e a diversidade. E você que é do segundo ano vai procurar essas palavras no caça-palavras, o detetive do caça-palavras, e vai tudo aquilo que se relaciona à empatia. Vocês lembram o que é empatia que a gente trabalhou na aula, né? Cuidado com o outro. O banco de palavras irá te ajudar nessa tarefa. E ainda se tiver dificuldade, pede ajuda para algum familiar. Feito? Um bom trabalho para vocês. E que legal, hein? Capriche bastante. E não se esqueçam de levar a atividade até a escola. E já estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. E chegou o momento de verificarmos se atingimos todos os nossos objetivos. Vamos lá? Será que refletimos sobre as diversas formas de vida na Terra? Sim, as pessoas, a natureza, tudo faz parte da Terra, né? Então nós discutimos e refletimos sim. Então, ó, positivo. Compreendemos a importância do nós? Com certeza. Fazemos a diferença, sim. E juntos podemos fazer o bem. Então, ó, positivo. E compreendemos a diversidade e que ele enriquece a vida na Terra? Com certeza, né? Que chato se todos fossem iguais, não é mesmo? Então, parabéns! Vocês foram excelentes nessa aula. Muito bem para todos vocês. E a nossa aula está chegando ao final. Deixo para vocês o meu abraço, o meu carinho e não se esqueçam, a diferença nos enriquece, o respeito nos une e juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau!